Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar. Peça para que Deus fale com você. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra. Reconhecemos e admitimos nossas limitações naturais, morais e espirituais, mas queremos pedir a tua graça nesta noite, que o Senhor venha agir em nós e através de nós, para a tua igreja ser edificada e o teu nome glorificado. Se conosco, Senhor, atenta para a nossa dependência de ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que recentemente, ou pelo menos de uns 20 anos para cá, iniciou-se um movimento no seio da igreja evangélica, chamado de movimento dos desigrejados. Esse movimento dos desigrejados, peço um diácono nos auxiliar no desligamento deste ventilador. Obrigado, Tiago. Esse movimento dos desigrejados tem como um dos pressupostos, ou um dos argumentos principais, dizer que não é necessário nós nos reunirmos em um templo religioso, em um prédio, porque na verdade nós somos templos do Espírito Santo, não esse prédio. Olha, meus irmãos, há um quê de verdade nisso, há um sentido nisso. Todavia, a motivação ou os demais argumentos é que estão errados, ou as conclusões deles é que estão erradas. De fato, a igreja não é esse prédio, nós somos a igreja, e o Espírito Santo habita no meio da igreja, e nós somos templo do Espírito Santo. Mas isso não significa que nós não podemos alugar um prédio para nos reunir para o culto público, ou comprar um prédio se Deus nos der a graça. Na igreja primitiva não tem isso. Quem disse que não? Paulo alugava a escola de Tirano para se reunir com a igreja para aprender a palavra de Deus. Mas a igreja no Novo Testamento não ia mais ao templo. Para quem não lê a Bíblia, porque para quem lê, percebe que a igreja ia, porque está escrito no livro de Atos, que eles perseveravam unanimemente, diariamente no templo, para orar. O que não acontecia mais era o sacrifício, porque o sacrifício foi feito na cruz. Todavia, a despeito da importância que o Novo Testamento dá para um local físico para a igreja se reunir, ou seja, a Bíblia dá legitimidade. Não existe mandamento, vocês precisam se reunir, vocês devem se reunir em um prédio, ou alugar um prédio, ou comprar um prédio. Não existe esse mandamento. Todavia, a Bíblia, ela dá legitimidade para a igreja se reunir em um local fixo. No livro de Atos, percebemos que esses lugares eram três lugares: de casa em casa. O outro lugar era lugares públicos, como a escola de Tirano, na verdade lugares privados que foram alugados, ou o templo do Novo Testamento, que era o templo de Herodes. Então, meus irmãos, a igreja se reunia assim. Todavia, nós precisamos entender que de fato é apenas um salão de reunião. Esse prédio é apenas um salão de reunião de adoração a Deus, mas que nós dedicamos esse salão para o culto solene. Isto significa que não existe nada místico neste prédio. Nós não vamos passar na frente deste prédio e fazer o sinal da cruz. Nós não vamos achar que Deus está morando aqui dentro. Não existe isso mais. Não existe essa habitação de Deus em um prédio. Todavia, como nós dedicamos esse prédio para o culto solene, apesar de reconhecer que não existe nada místico, nós respeitamos esse espaço para o culto solene. Então nós não usamos esse espaço para festividades, para refeições, ou para algo que destoe daquilo que aparenta um culto solene. Não é tradicionalismo, não é misticismo, é apenas um contrato social da igreja, um consenso social da igreja dedicar esse espaço para o culto solene. Mas nós admitimos que Deus não habita nesse espaço físico. Deus não habita em prédios, Deus não habita em templos. Agora, se Deus não habita em templos, o porquê do templo do Antigo Testamento? Então nós iremos fazer um breve apanhado das habitações de Deus na Bíblia. O que significam essas habitações de Deus na Bíblia?
A primeira habitação de Deus na Bíblia, meus irmãos, o primeiro santuário era o tabernáculo, que Deus ordenou que Moisés construísse enquanto eles estavam peregrinando pelo deserto em direção à terra prometida. Depois do tabernáculo foi construído o templo no período de Salomão, por intermédio do rei Salomão, conhecido como o Templo de Salomão. Depois o povo foi expulso pelos babilônios e foram exilados, e depois, já no período medo-persa, eles retornaram sob a autorização do rei, e eles tiveram a possibilidade, sobre ali Zorobabel, de reconstruir ou tentar reconstruir o templo. Depois do templo de Zorobabel veio então o templo de Herodes, já na chegada ali do Novo Testamento, nos anos que se aproximavam do Novo Testamento, o templo de Herodes. Agora, por que essa quantidade de templos, de habitação de Deus? O que significa essa habitação? Na verdade, a habitação de Deus, ela estava simbolizada na Arca da Aliança, que ficava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, dentro dos templos das Sagradas Escrituras, do período bíblico. Mas por que Deus mandou construir um templo ou um tabernáculo, se Deus não habita em templos? Meus irmãos, tudo isso era didática. É a pedagogia de Deus, a didática de Deus. E por que isso? Essa didática de Deus? Para ensinar, meus irmãos, a dificuldade e a impossibilidade de um ser humano pecador se aproximar da presença de Deus. Tudo isso era essa didática. Ou seja, o povo não poderia adentrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, se estivesse em consagração. E esse sumo sacerdote, e o aspergir desse sangue sobre a tampa do propiciatório, na Arca da Aliança, dentro do templo, simbolizava o sacrifício de Cristo. E tudo isso era para apontar para Cristo Jesus. Agora nós precisamos entender, meus irmãos, que o tabernáculo, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo do período do Novo Testamento, todos esses templos apontavam para Cristo Jesus. E era isso que os discípulos não entendiam, quando Jesus disse: vede, toda essa estrutura não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos não entendiam. E Jesus disse para os discípulos a respeito do seu próprio corpo: derrubarei este templo e o reedificarei em 3 dias. E eles ficaram sem entender. Na verdade, o texto sagrado diz que isto se referia a seu próprio corpo. Logo, nós depreendemos de toda essa teologia bíblica a respeito do templo, que os templos do Antigo Testamento serviam para simbolizar o sacrifício, simbolizar a adoração, simbolizar o corpo de Jesus, que foi tipificado em um templo, simbolizar a nossa eterna habitação no novo céu e nova terra, uma vez que em Apocalipse capítulo 21 está escrito que a igreja é o tabernáculo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. E além de tudo isso, esses templos simbolizavam, meus irmãos, a igreja, simbolizava você. E desse ponto de vista, nós precisamos entender que nós somos templos do Espírito Santo, sob 2 aspectos. No sentido coletivo, aqui está o templo, vocês juntos, nós juntos. A coletividade de Israel e da igreja, o povo de Deus, é santuário de Deus, do ponto de vista coletivo. Mas não apenas isto, do ponto de vista individual, individualmente, cada um de nós somos templo do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando. Nós precisamos entender, meus irmãos, que na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto, naquele ano, cerca de 65, aliás, entre 50 e 60 depois de Cristo, havia os templos pagãos das religiões greco-romanas, e havia muito paganismo ali, e era algo muito forte, onde vinham pessoas de vários lugares do mundo para cultuar ali aos deuses pagãos, naqueles templos famosos. Então Paulo fala para a sua igreja, ressaltando que a igreja não precisa de um templo para achar que Deus está habitando ou morando ali, sendo que a própria igreja é templo do Espírito Santo. E nesses 2 versículos, Paulo vai trazer as implicações da habitação do Espírito Santo. Quais são essas implicações, meus irmãos, que nós iremos aprender hoje a respeito da habitação do Espírito Santo? Veja o versículo de número 16: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós?
Pegando esse texto que afirma que nós somos santuários de Deus, habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós. À luz de toda a teologia bíblica, qual é a implicação disso? Implica na ação do Espírito Santo. Por que a ação do Espírito Santo? Isso significa, meus irmãos, que nós precisamos entender, compreender por que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Por que o Espírito Santo habita dentro de nós? Primeiro, meus irmãos, a ação do Espírito Santo nessa habitação significa o regenerar do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita dentro de você, é porque você nasceu de novo, você foi regenerado. E esse é um sinal da regeneração, a habitação do Espírito Santo. Está escrito no Evangelho de João, capítulo de número 3, onde Jesus diz para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver ou não pode adentrar o reino de Deus, ao reino dos céus. É necessário nascer da água e do Espírito, nascer de novo, um novo nascimento. Uma evidência desse novo nascimento é a habitação do Espírito Santo. Uma outra função do Espírito Santo habitar dentro de nós, meus irmãos, da ação do Espírito Santo, é a iluminação do Espírito Santo. Onde Jesus relata, ou diz, afirma, está relatado no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13: Ele vos ensinará toda a verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Paulo, ele ressalta isso aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13, onde ele fala da iluminação do Espírito Santo de Deus. Capítulo 2, meus irmãos, versículo 13: Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por que o Espírito Santo habita dentro de nós? Por que nós somos santuários do Espírito Santo? Primeiro, porque isto é uma evidência do novo nascimento. Em segundo lugar, porque isto, meus irmãos, tem como objetivo o Espírito Santo nos ensinar, nos guiar em toda a verdade. Então, quando você está meditando na palavra em casa, Deus está falando contigo. De onde Deus está falando contigo? A partir de dentro de você, porque o Espírito Santo habita em você. Seja para onde você for, Ele vai te acompanhar, estará dentro de você, porque você é a habitação do Espírito Santo. Esta é a primeira implicação da habitação do Espírito Santo. Implica em ação do Espírito, ação de regenerar, ou seja, um resultado disso, ação de iluminar, de guiar, ação de santificar. Para que o Espírito Santo veio habitar dentro de nós? Para nos santificar, como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Isso significa que o habitar do Espírito Santo dentro de nossos corações tem como propósito principal moldar o nosso caráter, transformar o nosso caráter de dentro para fora. Eu sempre digo que nós devemos nos esforçar para mudar nossas motivações, nossos corações, mas apesar desse esforço, o que nós conseguimos fazer é mudar o nosso comportamento. Mas o Espírito Santo, ele molda e muda o nosso coração de dentro para fora. Isso é santificação progressiva. Então, a ação do Espírito Santo de regenerar, de iluminar, de guiar, de santificar, de dar assistência. O Espírito Santo tem esse objetivo, habitando em nós, de nos dar assistência. Romanos capítulo 8, versículo 26, onde diz que este mesmo Espírito intercede por nós em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossa fraqueza, nos dá assistência em nossa fraqueza. É por isso que nós não temos a noção real do peso da tribulação que nós enfrentamos. Às vezes Deus permite uma tribulação acima de nossas próprias forças, como está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio, porque foi acima das nossas próprias forças. Se foi acima das nossas próprias forças, por que nós ainda estamos de pé? Por causa da assistência do Espírito. O Espírito Santo nos ajuda a suportar essa luta. E isso veio a partir da habitação do Espírito Santo em nós. Por que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós? Para nos santificar, para nos iluminar, e a partir da regeneração, além de nos santificar e iluminar, também para nos dar assistência e para testificar que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16, fala que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e recebemos esse Espírito de adoção. Ou seja, o Espírito Santo, ele habita dentro de você, para evidenciar para você mesmo que você é filho de Deus.
Meus irmãos, esta é a primeira implicação da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Implica na ação do Espírito, na ação de regenerar, de santificar, de iluminar, de dar assistência, de testificar que somos filhos. Toda essa obra complexa do Espírito Santo dentro do crente é resultado da habitação dele dentro de nós. Então, respondendo à pergunta, por que nós somos santuários de Deus? Para que Deus veio morar dentro de nós? Por que o Espírito Santo mora dentro de nós? Para nos santificar, para nos guiar. E também ele veio habitar dentro de nós a partir da regeneração. Então, a ação do Espírito Santo, essa é a primeira implicação da habitação do Espírito Santo em nós. Implica na ação do Espírito Santo. Em segundo lugar, implica no zelo do Espírito Santo. O que significa esse zelo do Espírito Santo? Zelo do Espírito Santo significa um cuidado do Espírito Santo de Deus pela igreja, por nós. Como está escrito em Zacarias capítulo de número 2, que Deus, ele zela por nós como a menina dos seus olhos. O Espírito Santo, ele zela por nós. Versículo de número 16 e 17: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus irmãos, em Tiago capítulo de número 4, versículo 5, diz: não sabeis vós que o Espírito Santo anseia por vós com ciúmes? Como assim o Espírito Santo tem ciúmes de nós? Bom, é o que diz a palavra grega ciúmes lá significa zelo. Não é um ciúme doentio, não é um ciúme possessivo, apesar de que nós somos posse dele, como está escrito em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20: não sabeis vós que sois santuários de Deus, que portanto pertencemos a ele, e que sois deles e não de vós mesmos? Mas esse ciúme do Espírito Santo não é um ciúme de simples sentimento de posse, é um zelo. Inclusive a palavra grega para ciúmes, em Tiago capítulo 4, versículo 5, é a palavra zelos, que significa um cuidado. A evidência de que o Espírito Santo, ele zela por nós, através desta habitação, está no versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Observe, meus irmãos, então, que Deus, ele zela pela sua igreja, ele zela pelos crentes. E se alguém tentar fazer mal contra a igreja, ou tentar fazer mal contra um crente, isso vai despertar esses ciúmes, esse zelo do Espírito Santo por nós. Portanto, aquele que maltrata um crente, que persegue um crente, ou que maltrata a igreja, ou que persegue a igreja, certamente sofrerá as consequências, porque os crentes e a igreja são a menina dos olhos do Senhor. Então tome muito cuidado, você que é muito crítico, você que é o jornalista de plantão e muito crítico, que fica criticando a igreja de Cristo, você está criticando a noiva do Senhor. É muita ousadia, é ou não é? É muita ousadia ficar tecendo críticas à igreja de Cristo Jesus. Como que você ousa criticar a noiva do Cordeiro? Que ousadia é essa? O Espírito Santo de Deus habita em nós, portanto, isso implica em zelo do Espírito. A primeira implicação é que implica em ação do Espírito, à luz de toda a teologia bíblica. Em segundo lugar, implica em zelo, em cuidado do Espírito Santo. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a última implicação que há nesse texto a respeito da ação do Espírito, da habitação do Espírito, é que implica em santificação do Espírito. Como assim santificação do Espírito? Observe o versículo 16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 4 vezes a palavra santo aparece aqui, ou a raiz da palavra santo: santuário, 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 sagrado. Você é um santuário sagrado de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de você. O mesmo zelo que Deus tinha com o tabernáculo, com a arca da aliança, porque se uma pessoa impura ou incircuncisa tocasse na arca da aliança, alguém que não fosse autorizado, morreria com o fogo de Deus.
Deus tinha todo um zelo com o sistema do santuário do Antigo Testamento. Por quê? Porque isso apontava para a habitação do Espírito Santo no seio da igreja. O seu corpo é sagrado, diz o texto. A palavra grega sagrada aqui é hagios, significa santo, dedicado, consagrado, separado para Deus. A habitação do Espírito Santo em nós implica na ação do Espírito, implica no zelo do Espírito, mas também implica na santificação do Espírito. Isso significa que nós devemos vigiar e zelar pelo nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é clara ou não são claras as razões porque a igreja protestante, com o passar dos anos, perdeu de vista o zelo pela doutrina relacionada ao corpo dos crentes. Observe que nas igrejas é raro acontecer de ensinamentos a respeito do cuidado com o corpo, porque a igreja relegou esse cuidado com o corpo para o mundo. Há quem trata do cuidado com o corpo são as coisas seculares, as ciências seculares, a medicina, etc., que trata do cuidado com o corpo, não a igreja. Então existe uma espécie de espiritualização dos crentes da vida cristã. A igreja se preocupa com o reino de Deus, o reino espiritual, as coisas espirituais. As coisas relacionadas a este corpo é o nosso dia a dia, de segunda a sexta, mercado de trabalho, ou ciências, ou a parte de medicina. Não, meus irmãos, nós precisamos sim atentar para o cuidado para com o nosso corpo. Sim, cuidado com o nosso corpo. Nós precisamos entender que quando nós estamos prejudicando o nosso próprio corpo, nós estamos prejudicando a habitação do Espírito Santo de Deus. Nós não estamos levando isso em conta. Além disso, meus irmãos, esse zelo ou esse cuidado com o nosso corpo como templo do Espírito Santo significa fugir da impureza, não sujar a casa de Deus, porque tem crente que suja a casa de Deus. Não estou falando desse prédio, estou falando do seu próprio corpo. Meus irmãos, na segunda carta de Paulo, aliás, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20, Paulo fala sobre isso. Versículo 18 a 20 ele diz: fugir da impureza. Todo pecado que é cometido, ele é praticado fora do corpo, mas a impureza é praticada dentro do próprio corpo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus, templo do Espírito Santo, e que fostes comprado por alto preço? Portanto, glorificai a Deus com o vosso corpo. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, então glorifique a Deus com o seu corpo. Não suje o seu corpo com o pecado. De que maneira o crente suja esse templo do Espírito Santo? De que maneira você suja essa habitação do Espírito Santo? Primeiro, com a língua, machucando o seu irmão com a língua, e ainda dizendo que isso é louvável porque você é muito sincero. Eu sou sincero. Você está usando a sua língua para machucar o seu irmão. Alguns machucam pela frente, outros machucam sem dar direito à defesa, por trás, comumente chamado de fofoca. Outros sujam o templo do Espírito Santo com as mãos, praticando imoralidade, ou praticando o roubo, o furto, que se dizem crentes. Outros sujam o templo do Espírito Santo com os pés, que ao invés de anunciar o evangelho da paz, usam os seus pés para ir em lugares impróprios. Outros sujam o templo do Espírito Santo com a pornografia, porque todas as vezes que você vê pornografia, você está inserindo dentro do seu corpo, da sua mente, do seu cérebro, todo tipo de sujeira do inferno, contaminando a sua mente com esse tipo de sujeira, sujando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Você precisa entender que a habitação do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso corpo, implica em santificação. Devemos nos santificar porque nós somos santuário de Deus, santuário do Espírito, consagrado ao Senhor. Meus queridos irmãos, temos aqui as implicações da habitação do Espírito de Deus em nós. Paulo fala sobre essa habitação. Não sabeis que sois santuário de Deus? E daí, que implicação isso tem para a minha vida? Sim, isso implica na ação do Espírito, isso implica no zelo do Espírito, e isso implica na santificação do Espírito. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua palavra, Senhor, e pedir que teu Espírito Santo nos faça lembrar destas palavras e nos ajude a nos santificarmos e consagrarmos nossos corpos a ti todos os dias. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, nós somos vasos do Senhor, somos vasos de bênção, e é isso que nós iremos cantar a Deus. Você quer ser um vaso sujo ou você quer ser um vaso de bênção ao Senhor?